Eu saúde os irmãos. Senhor, pode ser salutar. Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12. Salomão, esses livros Provérbios, Eclesiastes, são vários salmos, ele foi o homem que Deus deu muita sabedoria, e ele se escreveu sobre o corpo humano, a vida do ser humano. Todos acharam amém? Diz a palavra de Deus. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, e torne a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem as moedores por já serem poucos, e se escurece os que olham pela janela. E as duas portas das ruas se fecham por causa do baixo ruído da moedura, e se levanta a voz das aves, e todas as vozes do campo se baixarem. Como também, quando temerem os que está no alto, e houver espanto nos caminhos, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for o peso e perecer o apetite, porque um homem se vai, e a sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeira de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volta à terra, e era como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Amém, irmãos? Nós vemos aqui as palavras do rei Salomão. Foi um homem de muita sabedoria que Deus a deu para que cuidasse do povo de Israel. Mas Salomão, com a sua sabedoria, com o seu grande status, ele acabou pecando e bastante. Nós lemos vários livros e diz que o homem que mais pecou foi Salomão, porque tudo que era contra os mandamentos de Deus, ele fez. Mas Deus é bom e Deus é maravilhoso. E ele escreve aqui sobre a mocidade para se preparar-se para a velhice e também a morte. Nós já estamos na meia, eu passei na meia idade, né? Muitos ainda estão na meia idade, né? Daqueles que estão na meia idade, pelo menos. Então, aqui nos traz a palavra de Deus, que nós devemos nos pôr cada dia mais na presença de Deus, fazer a vontade de Deus, olhar para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o tempo passa, e quando o tempo passa, os irmãos podem ver que as coisas vão mudando. Antes, quando eu era novo, tinha cabelo, hoje eu não tenho mais, estou ficando novo outra vez, não é verdade? E tudo vai passando o tempo, e os tempos, tudo que é bonito, uma hora vai ficando, vai se mudando. A minha esposa eu acho linda, continua linda, e sempre vai ser linda para mim. Mas tem muitas coisas, irmãos, que no mundo nós olhamos que é tão bonito, e o tempo vai passando, aquelas coisas que nós olhávamos, estava bonita, hoje infelizmente já não está mais. Então os tempos foi passando e Salomão escreve: olha, lembra-te do teu Criador nos tempos da tua mocidade. Ele fala: lembra-te do teu Criador no tempo da sua mocidade, porque você tem força, você tem poder, você tem graça para fazer a vontade de Deus. Então não se esqueça do seu Criador, porque se você se esquecer do seu Criador, infelizmente você não vai herdar o reino de Deus. E tudo isso faz parte da vida do ser humano. Nós fomos chamados numa certa idade para o Evangelho. Muitos nasceram no Evangelho, mas Deus olhou para nós com misericórdia e nos trouxe para fazer a vontade de Deus. E quando nós tínhamos força, graça para fazer, nós fazíamos, mas continuamos, pela misericórdia de Deus ainda na nossa vida, fazer o que
Deus nos propôs a fazer. Muitas coisas que muitas vezes, muitas jovens não querem fazer. Mas Deus é bom. Deus ainda, Ele é misericordioso. Quando diz aqui no segundo versículo, antes que escureça o sol, e a luz e a lua, e as estrelas tornem-se a vir nuvens depois da chuva. A idade vai passando, irmão. Eu não usava óculos. Eu tinha uma vista maravilhosa. Chegou dos 40 em diante, as coisas começaram a embaçar. Por isso que Jesus, por isso que o Salomão escreve aqui, olha só, antes que escureça o sol, a luz, a lua, as estrelas, e tornem-se a vir as nuvens depois da chuva. É quando a vista começa a embaçar. Quando a vista começa a embaçar, aí eu vou fazer a vontade de Deus. Quando as coisas começam a apertar, eu vou fazer a vontade de Deus. Quando nós estamos com o pé no sabonete, um pé no tubo dentro do caixão, aí eu vou fazer a vontade de Deus. Uma vez eu estava conversando com o pastor saudoso, o pastor Sebastião, e nós estávamos conversando. Ele disse: olha, pastor Reinaldo, eu tenho por mim assim, e eu também, irmãos, para mim, eu tenho essa ideia. As pessoas vêm para Jesus, se afastam de Jesus, fica 20, 30 anos fora do Evangelho. Quando dá um infarte, eles perdoam Jesus. Eu falei para ele: pastor, qual é a sua ideia sobre isso? Se ele conheceu, ele tomou da água que Jesus deu, ele tomou da ceia que ele tomou, do corpo de Cristo. De repente, ele vira as costas e joga tudo para trás e vai viver a vida no mundo como filho pródigo. O mundo oferece coisas maravilhosas aos olhos da carne. E as pessoas olham e acham que é bom demais. Eu na igreja, meu Deus do céu, o que é isso? Aquilo ali não é para mim não. Nossa, é quarta tem culto, terça tem ensaio, sábado tem culto, domingo tem culto. Irmãos, nós estamos aqui pela graça. A graça de Deus te alcançou no lugar onde você estava, que se você estivesse hoje, você não estaria lá. Mas Deus, Ele teve misericórdia de mim e de você. E antes que chegasse esse tempo, Ele olhou e disse: olha, venha, venha, Reinaldo, eu estou te chamando, venha. Aleluia. Ele disse para você: venha, venha, eu estou te chamando, venha, 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 querido. Mas nós esquecemos, irmãos, que os heróis da fé, eles sofreram muito para chegar aonde eles tinham que chegar, no alvo que era Jesus Cristo. Muitos foram decapitados, outros foram cerrados ao meio, outros foram pregados, crucificados de cabeça para baixo, e hoje, por causa do espinho de peixe, todo mundo está querendo largar Jesus. Eu fico olhando, irmãos, a vida daqueles homens lá atrás. Muitos foram assados nas grelhas, que eram cristãos. Quando eles sabiam, eles acendiam a fogueira, punhavam uma grelha e pegavam aquele cristão, jogavam na grelha para ver ele morrer assado. E o que nós estamos fazendo para Jesus nesse tempo que nós estamos na graça do Senhor? Eles também estavam no tempo da graça, porque Jesus já tinha morrido por eles, mas eles passaram por tudo isso. Hoje nós temos uma liberdade tremenda para falar do amor de Jesus, e muitas vezes nós pegamos ele dentro da sua casa.
Espírito Santo. A igreja são essas quatro paredes onde nós viemos aqui para pôr a nossa vida em prática diante de Jesus Cristo, adorar, louvar e bendizer e engrandecer o nome santo do Senhor. Aqui é o lugar de adoração. Quando nós vamos fazer o que Deus precisa, que Deus quer que nós façamos? Quando a situação estiver caótica, aí eu vou fazer porque agora eu estou vendo que eu estou com fim da minha mesmo. Será que Deus vai receber? Eu perguntei para o pastor Sebastião: pastor, o senhor me perdoa? E nós estávamos conversando e disse: tinha morrido um rapaz lá em São Carlos, a família era de Cândido Rodrigues, ele era desviado da igreja. Passaram um tempo, ele morreu lá, afastado da igreja. E nós conversamos, pastor Reinaldo, olha, falaram que ele conseguiu pedir perdão para Deus. Eu falei, mas e esse tempo, pastor? Ele falou, pastor Reinaldo, eu também não acredito nesse negócio, eu só quero ver naquele dia quando nós chegarmos lá. Porque a Bíblia fala, Jesus diz que a nossa língua vai confessar tudo o que nós fizemos, vai saber o que não aconteceu ali atrás, e ele vai falar para Jesus: Jesus, eu saí da tua casa porque, olha, eu não gostei da palavra do pastor, eu olhei para o irmão, eu vi ele, olha, não gostei dele também, olha, eu olhei para a irmã, mas a irmã cortou o cabelo, não me deu seu na cueca, eu estou fora da igreja, não é por causa do Senhor não, Jesus, mas é por causa dos irmãos que estão dentro da casa do Senhor. Agora você me diz, como é que nós vamos chegar diante de Jesus e todos nós vamos sentar na mesa e Jesus vai nos servir, sendo que eu não vou com a sua cara, você não vai com a minha, e nós vamos sentar todos juntos ali. O que Jesus vai dizer? Ó, vocês têm que reconciliar agora, não há tempo para isso, ou você conserta agora, ou então você vai para o inferno, porque só tem dois caminhos, ou o céu ou o inferno. Então vamos consertar a nossa vida, para que amanhã você, no seu velório, nós chegamos lá e dizemos: este daqui foi para o céu. Porque muitos velórios que acontecem, a gente prega para os vivos, mas fala do testemunho muitas vezes do morto. E como é que vai falar do morto? Esse morto está desviado de cada mãe, agora morreu, vai lá, está indo para o inferno. Como é que vai fazer? Já morreu mesmo, não tem tempo para nada mais. Se você chegar no túmulo dele lá, fala aí, vai falar o quê? Já virou pó. E Salomão continua ainda falando. Ele diz assim, ó, no versículo 3: no ano em que, no dia em que tremem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e escurecerem os que olham pela janela. Quando começar a encurvar as pernas e a coluna, você vai fazer o que mais? Hã? Irmãos, eu estou aqui de pé, eu estou nos 5 remédios. Eu tomava 6, diminui 1, porque comecei a comer por senão eu estava aumentando o negócio. Agora, quando chegar nessa parte aqui, que tocarem te carregar, tocarem levar você para lá e para cá, tocarem fazer de você o que você não queria que fizesse, aí você vai olhar e falar: ei, tempo bom é quando eu estava lá atrás, que Deus me chamou para fazer e eu não fiz.
cair os dentes, os moedores. Começa a cair os dentes. Tem muitos que vai amolecendo, você vai tirando. A idade está chegando. Nascer não nasce mais. O que você vai fazer? Qual vai ser a sua reação naquele dia? Se você cair numa mão de um cristão, glória a Deus por isso. Mas se você cair na mão de um que não é crente, ele vai te arrastar para onde ele quer que você vai. A força vai. Deus é tão maravilhoso, irmãos. Deus é tão tremendo que Ele dá oportunidade para você e para mim. Olha, as portas estão abertas. Venha até mim. Venha até mim. Aleluia. Que eu tenho para você algo inesquecível que nem sua mente vai conseguir alcançar, de tão maravilhoso que é. E nós fechamos os olhos e queremos seguir o caminho que nós achamos que está certo. Não é tempo para isso não, irmãos. Não é tempo para isso não. Jesus está vindo. Jesus está aí. Jesus está aí. E na hora que tocar a trombeta, Ele não vai esperar você dizer: me perdoa. Se o teu irmão não estiver perto também, você me perdoa? Não. A igreja é para andar em comunhão. Não comunhão, é comunhão. Sem comunhão, sem amar o teu irmão, você não vai ver Jesus Cristo. Versículo 4, irmãos, diz assim: e as tuas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz, do baixo ruído da moedura, se levantar a voz das almas, e todas as vozes do canto se baixarem. Você ouve bem, não ouve? Quando você não estiver ouvindo mais, Salomão escreveu: quando você não estiver ouvindo mais, vai fazer o quê? Vai chegando, o tempo vai passando, a idade vai chegando. Aí você já não escuta mais nada. Alguns indivíduos se recusam a amadurecer e passar para a vida adulta. Esse comportamento é conhecido como síndrome de Peter Pan, ou síndrome do homem que nunca cresce. Porém, olhando para a Bíblia, alguns jovens atingiram a maturidade ainda muito novos. Josué, sucessor de Moisés, um desses. Lemos que falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala, como um seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço falava ao Senhor e Moisés face a face. E Josué, filho de Nun, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Síndrome
banco. Fica velho e não cresce, não amadurece. É o crente menino. A palavra vem, a palavra fala, ensina, mas nós continuamos sendo criança no Evangelho de Jesus Cristo. As pessoas vêm na hora, vinde a minhas criancinhas, aquele que não for como criança, irmãos, mas não é ser criança, é você sentir o mesmo que uma criança sente. Se ela briga que agora, dali a pouco ela vai lá e começa a brincar com aquela criança novamente, e os pais ficam se pegando. Aí as crianças se encontram, pegam uma na mão da outra, vai para a escola, e os pais ficam lá um de cara feio com o outro. Criança é para ser dessa maneira, mas não o crente adulto ser criança. Não, irmãos. Hoje eu não sei o que foi. O pastor estava falando na escola bíblica, mas eu dei uma destravada em Jesus. Aí eu falei, Pai do céu. Irmãos, não espere as coisas ficarem desta maneira. No versículo 5 diz assim: como também, quando temerem os que está no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e os gafanhotos foram presos, e perecer o apetite, porque o homem se vai à tua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Caiu e ficou branco. Que tem? Será que nós vamos achar que nós achamos a fonte da juventude? Não, irmãos. Quando Jesus me chamou, eu tinha um outro porte, uma outra. O tempo passou. Cabelo caiu. A algodoeira já branqueou. Quando tudo começa a ser um peso, aí já não está tendo mais jeito. E ele ainda diz aqui, olha só o que ele diz. O homem se vai à sua eterna casa. Qual que é a casa que você está querendo ir? Jesus disse, olha, eu vou para o Pai, mas vou mandar para vocês um consolador. Olha, fiquem em paz, mas eu vou preparar-vos um lugar. Então, é a casa eterna. Mas também tem outro lugar eterno que, se nós continuarmos com, vamos dizer, daquela maneira, hoje aqui, hoje ali, tem também uma eterna casa, o inferno. O inferno ali é lugar de ranger de dente, de grito, choro e ranger de dente. As pessoas acham que o inferno é algo interessante para ele. Irmãos, o Deus fez esses dois lugares, um para os salvos em Cristo Jesus, que é a eternidade,
Você vai viver com Jesus na eternidade. Oh, glória! Essa carne aqui vai ser transformada. A nossa roupa vai ser mudada. Mas o inferno, nada se muda, continua a mesma coisa. O fogo arde 24 por 48 horas. O relato bíblico que nos dá é que o fogo se levanta, queima-se, você grita, há choro e ranger de dente, sofrimento para a eternidade, irmãos. O fogo vem, só fica o osso e você grita que nem o corpo volta. O fogo vem, o corpo volta, o fogo vem, o corpo volta e o fogo vem. E você vai passar a eternidade desse jeito. Por quê? O que você não quer fazer para Deus, que Deus te chamou para fazer? Aleluia. Não espera a idade chegar, não. Aleluia. Deus Ele disse assim aos jovens: alegra-te na tua mocidade. A juventude, irmãos, é entendida como a fase de anteceder a vida adulta. É o período que antecede o estado de maturidade do ser humano. No Brasil é considerado jovens todo cidadão com a idade de 15 a 29 anos, que compreende a adolescência, o adolescente. O jovem adulto, já segundo a Organização das Nações Unidas, tem por juventude geralmente e refere-se àqueles que têm entre 15 e 24 anos. É a fase em que as pessoas estão vulneráveis e propensas aos desvios de conduta. Quantos anos você tem? Até 24 anos dá um desvio de conduta, mas depois de velho não tem mais desvio de conduta, não. O Senhor não aceita. O Senhor não aceita esse desvio de conduta de velho, não. O crente, irmãos, eu passei por momentos difíceis. Vou falar com vocês. Todo ser humano tem seu tempo bom e tem também o seu tempo. Eu tive momentos que a luta foi ferrenha. Foi muito complicado. Mas Deus me deu vitória. Todo crente, ou cristão, crente até o diabo é. Mas o cristão, ele tem que entender que ele tem que ir para frente. E no momento que ele tem que dar marcha ré, ele tem que dar também. Porque esse momento que você dá a tua marcha ré, é um conserto que você está fazendo para que você não venha sair fora dos caminhos que o Senhor te colocou. Você dá a marcha ré, faz o que tem que fazer, continua no mesmo trajeto. Porque os tempos passam, a hora vem. É como o pastor disse hoje cedo.
É 15, 20, 30 anos, 40 anos. Ah, eu vou amanhã. Eu volto amanhã. O tempo não espera ninguém não. O tempo é de Deus. Não é nosso. Diz aqui a palavra de Deus. No versículo 7. E o pó volta à terra, como era. E o Espírito volta a Deus, quem deu. Vaidade de vaidade. Diz o pregador, tudo é vaidade. Será que tudo era vaidade mesmo? Salomão que costuma falar que tudo era vaidade. Né? Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Não sou santo não. Errei muitas vezes. Mas consertava todas as vezes. Porque o meu medo era, irmãos, de distanciar da casa de Deus. Esse era o medo que eu tinha e tenho até hoje, porque a minha idade hoje, eu falo de 120, muitos duvidam, mas Deus sabe. Na verdade, uma cristiana. Uma cristiana quer chegar até com a mão. Não, eu quero chegar a 120. Moreninha aqui, ó. Eu quero chegar a 120. É o meu pensamento. Mas eu não sei o de Deus. Eu posso deitar hoje e não levantar amanhã. E aí? Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os nossos sonhos não são os sonhos de Deus. Mas sonhar não é impossível. Sonhe. Enquanto você está sonhando é porque você tem vida. Enquanto você tem vida, o Senhor está cuidando de você. Que Deus nos abençoe. E vamos, irmãos, entrar pelo caminho correto. Que Deus é bom. Que Deus abençoe a todos.